Olá, pessoal, chegando aqui para uma análise de vagas e dicas de candidatura. Dessa vez vamos falar sobre a vaga de oficial de projetos da Unesco. Vamos dar uma olhada nessa vaga? Excelente oportunidade, principalmente quem está buscando já tem uma carreira sólida aí no setor de impacto e quer buscar uma transição de carreira por uma vaga dentro de uma instituição, né, que tenha mais fit ou que tenha essa atuação internacional. Então, a gente vai olhar aqui especificamente quais são os requisitos, né, dessa vaga e como é que você aprofunda um pouquinho mais e se destaca frente a outros candidatos. Bora dar uma olhada. Estou aqui no site da Unesco, essa é uma vaga de oficial de projetos especificamente para a área de cultura, ou seja, dentro da Unesco existem alguns grupos, né, de temas específicos. Esse é o projeto que a pessoa vai tocar é da área de cultura especificamente. É uma vaga que não é uma vaga permanente, tá? Então vocês conseguem ver aqui que o tipo de contrato, ele é um contrato temporário, com duração de um ano, provavelmente para se juntar ao time para execução de um projeto em específico. Isso pode mudar ao longo do tempo, sim, e é o mais comum de acontecer, de haver a renovação do projeto ou a renovação do cargo, mas saiba que ao final do ano impreterivelmente haverá um outro processo seletivo. Então, depois desse tempo de exercício, vai haver outro processo de seleção. Toda vaga está em inglês, né? Porque é uma vaga que existe necessidade de fluência em inglês, assim como português também, nas duas línguas. Mas eu vou colocar aqui o recurso de tradução para facilitar também para quem aí está olhando a vaga, né? Não necessariamente quer aplicar para a vaga agora, mas quer entender aqui como funcionam os processos. Já pode aí colocar nos seus planos também esse aprofundamento na língua inglesa, porque, de fato, aqui eles pedem e realmente precisa para o diálogo com as outros escritórios do próprio sistema ONU e também todos os documentos internos são feitos nessa língua. Ele fala especificamente que essa vaga tem três funções. Planejamento e cooperação, quer dizer, quatro funções, né? Planejamento, cooperação técnica, negociação e gerenciamento, né? Gerenciamento está um pouco ali do que eles colocaram como planejamento também. Então, temos três, quatro funções no final das contas. Em planejamento, ele fala principalmente que a pessoa vai precisar ter capacidade de ter esse olhar todo na questão estratégica, de planejamento, seja apoiando a coordenação de programas, então você já sabe que já vai existir ali uma questão de responsabilidade para ser respondida com outra pessoa dentro da instituição, mas é uma vaga que exige bastante experiência nessa questão de olhar estratégico para a própria oportunidade ou para a própria gestão de projetos e exige, principalmente nessa parte aqui de planejamento, uma necessidade de conhecimento técnico. É um conhecimento técnico, tanto em como funcionam os programas de cultura da própria ONU, quanto os sistemas que eles utilizam internamente. Então, se você não conhece, por exemplo, esse sistema chamado Sister, né, que é um sistema interno da ONU, mas conhece sistemas de é, comuns, como RPs, enfim, né, outros sistemas que são utilizados por grandes empresas, talvez isso seja um ponto a mais aqui, caso você não tenha experiência ainda dentro do sistema ONU. Então, lembre-se aí do seu currículo, você citar sua experiência profissional a lidar com RPs, sistemas internos das organizações, tá? Na parte de cooperação técnica, de novo, ele é a parte que mais puxa, né, esse conhecimento técnico específico da vaga, conhecimento técnico em estruturas de projetos de cultura, especificamente, então, saber como funcionam essas legislações, enfim, com relação a projetos de cultura, tanto porque vai exigir que você execute essas questões dentro do seu processo de planejamento, mas principalmente fiscalize quando você e ajuste quando você estiver lidando com parceiros. Então, um ponto interessante que o sistema ONU, seja Unesco, PNUD, afins, são pessoas que coordenam projetos executados por fornecedores ou parceiros, que são OSCs, negócios de impacto, poder público e afins. Então, esse olhar e conhecimento de experiência, para além do conhecimento operacional, que é, por exemplo, se você já executou um projeto
dentro de uma OSC, dentro de um negócio de impacto no setor público, que teve relação com a Unesco, por exemplo, você ganha uma baita pontuação aqui, porque você conhece ali do dia a dia dos desafios e agora vai passar por um olhar mais de coordenação, de um olhar mais sistemático, onde sua interferência no processo vai ser muito mais estratégica e tática na execução ali do dia a dia. Então, nesse olhar de cooperação técnica, é justamente você mostrar que você tem experiência profissional em projetos de cultura, e entende também como é que você observa oportunidade de melhoria, oportunidade de interconexão com outros atores, enfim. Você vai precisar mostrar, é importante estar no seu currículo que você tem essa capacidade estratégica de propor melhorias e ajustes para projetos de cultura. E aqui está enfatizado, né, a gente vê nessa competência, por exemplo, né, nessa atribuição, adicionar valor técnico aos projetos. Então, isso está bem destacado aqui quando eles pedem. As práticas de negociação, então, basicamente, você mostrar que você tem capacidade de dialogar com pessoas de alto escalão ou alto poder de decisão, como investidores, né? Se você tem experiência de conexão com investidores, com grandes doadores, grandes cargos de poder público, do poder privado também. Então, você precisa mostrar aqui que a Unesco ela pode confiar em você para uma tomada de decisão de negociação de contratos, por exemplo. Então, imagine sempre que a pessoa recrutadora ela está te dando, está tentando checar se você é a pessoa que ela pode confiar para a tomada de decisão quanto instituição. Então, fica explícito aqui nesses cargos ou nessas atividades relacionadas à negociação. Por último, quando a gente olha para o gerenciamento, conectado ali com a atividade de planejamento, olha principalmente na sua capacidade de liderar, né? Então, é uma vaga que está sob uma liderança da coordenação do programa, mas não é uma vaga muito júnior, tá? Não é uma vaga de assistente, não é uma vaga de analista de entrada, é realmente uma vaga que estaria próximo do nível de coordenação. Se você já teve um cargo de coordenação em uma OSC ou um negócio de impacto, é o que tá aqui no rigor do nível, tá? Então, imagine que é como se o Unesco, o sistema ONU fosse um grau acima mesmo das instituições. Então, mesmo que você tenha uma vaga de coordenação aqui, para você assumir essa vaga de coordenação, se você foi tipo, coordenador ou você vai precisar ser gerente ou diretor em alguma experiência prévia dentro de uma OSC ou algo do tipo, porque as exigências para um cargo que são maiores. E aqui é o que acontece com essa vaga de oficial de projetos. Ela não é uma vaga logo em seguida se você tem uma experiência anterior de assistente ou de analista júnior, tá? É uma vaga que realmente está compatível ali com uma pessoa que assumiu um cargo de coordenação e tem essa experiência, e isso está descrito aqui quando a gente olha para quem, né, você vai gerenciar. Então, você vai ter um assistente, você vai ter que reportar isso para uma liderança maior, e é importante estar atento a isso. Antes de falar das competências, eu só vou descer aqui para o que é mínimo, né? Então, você precisa ter no mínimo um grau, né, superior, acima do ensino superior completo, né? Precisa ter pós-graduação ou mestrado. Entenda que esses requisitos aqui vão ser filtro. Então, não adianta mesmo se você só tem a graduação, não tem uma especialização. Vou mostrar o sistema posteriormente, mas você vai ver, tipo, a pessoa que está recrutando vai fazer um filtro, se você não tiver, você já não entra dentro desse processo. Mesma coisa aqui, com relação ao tempo de experiência, com aplicação específica das atividades, então você vai precisar ter realmente no mínimo 4 anos, proficiência em inglês, em português, enfim, alguns valores aqui e as coisas que te destacam. E aqui voltando, né, que eu mencionei lá em cima, a questão de experiência com sistemas de RP, enfim, se você não trabalhou no sistema ONU, não conhece o Sister, você pode trabalhar ter experiência prévia em sistemas de RP, e aqui ele traz o SAP como um exemplo, né, que também pode ser um equivalente ali na sua experiência profissional.
E vale destacar que esse salário também é o salário compatível a uma vaga a nível mais sênior, né? No nível de coordenação ali no setor como um todo, e por isso também a gente reforça aqui que não é uma vaga de entrada, mas sim uma vaga para as pessoas que já têm um tempo de experiência significativa dentro do setor de impacto, mas se você tiver alguma experiência dentro do sistema ONU, é melhor ainda. Voltando aqui para as competências, o sistema ONU também é famosíssimo por isso, né? A gente tem aqui já um direcionamento para o quadro de competências da Unesco, mas não só a Unesco tem esse quadro de competências. Você pode clicar aqui no link para entender o que é que então corresponde a essas competências, né? Como é que você consegue validar se o que você tem de experiência em comunicação, inovação, enfim, é compatível com o que eles requerem dentro do processo. Se você clicar nesse link, você vai chegar nessa página, né? Vai chegar uma outra página, mas você consegue ver a visualização, assim como eu coloquei aqui, que é um documento onde o sistema ele te explica o que competências é essas e quais são as descrições de cada uma delas. Então, você vai conseguir ver aqui, por exemplo, o que é tido como profissionalismo, o que é tido como a capacidade de comunicação. Então, esse ponto de conseguir falar com pessoas de diferentes tipos, né? Então, conseguir falar com o setor público, conseguir dialogar com o setor privado, conseguir dialogar com o terceiro setor, então mostrar essa habilidade, mostrar que está disposto a negociar, né? A ouvir e falar, né? Também nesse processo, enfim. Ele vai te descrevendo aqui como é que você potencializa o seu currículo para mostrar justamente que você está alinhado àquelas competências da vaga. E agora a gente vai ver qual é a plataforma quando a gente clica ali em aplicar. Bem, quando a gente vai se candidatar para vagas, seja do Sistema ONU ou de outras, da Unesco, enfim, né, de qualquer outra organização, ele te leva para um sistema bem parecido com o GUP 99, por aí vai. Onde você vai, para além de subir seu currículo, você vai preencher as informações. E é isso que é o formato de candidatura aqui dessa vaga de projetos, de oficial de projetos de cultura da Unesco. Você vai, na primeira sessão, submeter o seu currículo, e aí lembre-se de fazer todo o processo de candidatura em inglês, tá? Porque é uma vaga que exige esse conhecimento na língua e também o próprio sistema, ele funciona em inglês. Você vai subir aqui seu currículo, vai preencher suas informações pessoais, de contato e afins, né, endereço, e outros pontos. Se vai falar se você conhece alguém no sistema ONU, tem algum parentesco, enfim, né, por conta dessas regras de governança e compliance. Você vai submeter também cada ponto do seu processo educacional. Então, lembra lá que um dos requisitos é que você tenha mestrado, pós-graduação. É aqui, tá? Coloca aqui para que você justamente seja filtrada nessa primeira triagem. Histórico também empregatício, você vai colocar cada uma dessas suas experiências que sejam relevantes para a vaga. Então, lembra lá, pede de 4 a 6 anos de experiência para as competências da vaga especificamente. Então, coloca todos os somatórios, né, de 4 a 6 anos aqui no seu histórico. Não precisa colocar todo o seu histórico profissional, somente a das vagas que tenham uma experiência compatível com o que você precisa. Se você tem alguma certificação adicional, coloca, ou habilidade específica, publicação, enfim. Lembra de colocar também seu conhecimento na língua inglesa, né, e em português, porque é uma vaga que exige português e inglês. Eles não vão assumir que você sabe português, tá? Então, veja aqui que entre as línguas não tem português como para você colocar o nível. Eles não vão adivinhar se você não colocar. Então, precisa colocar, por mais óbvio que seja, precisa colocar que você tem conhecimento em português. E aí você clica ali também que você está concordando em compartilhar algumas informações. E ele já fala aqui como é que você tem que dar as respostas às perguntas, tá? Então, sabe a carta de motivação que geralmente algumas empresas pedem?
Aqui eles pedem em formato de pergunta. Então, em vez de você escrever uma carta e mandar em PDF, eles vão te fazer perguntas específicas e você vai precisar responder. Quem é mentorado de Strava já sabe uma metodologia específica, né, para responder essas perguntas, enfim, entrevistas. Se você quiser conhecer mais pelo Strava, o link está aqui na bio. Mas, se você ainda não é nosso mentorada, pode seguir as orientações aqui que estão descritas, porque são bem alinhadas, tá? Então, você vai precisar explicar quais são as suas experiências, os detalhes, né, de o que você realizou no seu histórico acadêmico profissional, que tem compatibilidade com aquela vaga. Então, ele pede quais são as habilidades e competências que você tem que são relevantes para essa vaga. Você leu a vaga, você já sabe ali qual é o histórico, você leu também esse documento, já sabe qual é o detalhe, o que é que eles pedem de experiência de comunicação, o que é que eles pedem de trabalho em equipe. Então, é só ir direto ali nesses pontos. Falar também sobre suas expectativas de carreira. Então, ele fala que, pergunta, né, quais são os seus objetivos, né, nessa trajetória, como é que essa vaga se encaixa dentro dos seus objetivos, faz mais perguntas relacionadas ao seu conhecimento educacional, sua parte acadêmica, se você tem experiência de trabalho na área de cultura, se você tem experiência em cada ponto ali de cooperação técnica, administração, sistemas de TI, enfim, né? Esse software RP que eu tinha mencionado, enfim. Ele faz essas perguntas para que você consiga direcionar ali se você tem realmente as competências ou não para a vaga. Então, realmente é como se fosse uma carta de motivação ou uma pré-entrevista, porque essas perguntas aqui são perguntas bem técnicas para verificar se você tem ou não experiência de fato com aquilo tudo que você viu na vaga. Então é isso, pessoal. Essa é a vaga, a nossa leitura da vaga de oficial de projetos da Unesco. É uma vaga que realmente exige bastante experiência profissional e conhecimento técnico específico na área de cultura. Vai favorecer e sai na frente quem são os candidatos que têm experiência em cultura, principalmente se já fizeram algum projeto ligados ao sistema ONU. Então, não se esqueça de destacar isso dentro do seu currículo e desejamos sucesso nesse processo de conquista de vaga. Se você quer realizar o sonho, quer saber como é que você pode destravar a sua carreira e, de fato, conquistar uma vaga onde você ganhe dinheiro e causa impacto positivo, venha conhecer a nossa metodologia de Destrava, que a gente ajuda centenas de pessoas já nesse destravar de carreiras. O link está aqui na descrição do vídeo.